Passaria a palavra agora para João Cartim de Moraes, historiador bem nosso conhecido. Cumpre partir da constatação de que um fato histórico da envergadura da derrocada e desmantelamento da União Soviética não pode ser explicado por um só fator, e sim pela conjunção de vários fatores convergentes, mas heterogêneos, heteróclitos. Aquele velho adágio nosso de que o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, para o bem ou para o mal, para a vitória ou para o desastre. A análise concreta de cada um desses fatores, do processo que levou ao desastre de 1989 e 1991, ele foi evocado aqui em múltiplas de suas dimensões, e para mim é um conforto não precisar retomar aquilo que já foi exposto e com o qual substancialmente eu concordo. Então, o que não apareceu, e que me parece importante, e claro que muita coisa não apareceu e certamente muita coisa não aparecerá na minha própria intervenção, é evidente. É uma tese que não é minha, não inventei nada, mas que eu sustento, inclusive, talvez até principalmente do meu ponto de vista, no último número de princípios, que é que está aqui, que está circulando aqui, até vamos mostrar para os que não viram ainda, a gente aqui que não viu, né? Está aqui não está. Você tem aí, Augusto? Você tem, bom. Que é, não o meu artigo, a revista aqui, né? Nesse último número de princípios, que é a ideia seguinte: do ponto de vista materialista, a história não é um rio com o leito já previamente traçado. Os fatos históricos são constitutivos, no sentido de que, se certos fatos ocorrerem em vez de outros, e antes de terem ocorrido era possível que ocorresse A ou B, sendo A um tanto antagônico com B, mas se aconteceu aquilo e não isso, modifica o curso da história. E esse ponto deve ser levado em conta não apenas na análise da derrocada da URSS e do bloco socialista, mas deve ser levado em conta no conjunto da história da URSS. O conjunto da história da URSS, ele começa com o soerguimento do combate revolucionário em 17, após a grande traição social-democrata de 14. E aí sim a palavra traição, ela tem um certo peso, embora eu concorde largamente com o que foi dito antes, inclusive pelo Luiz Fernandes, dessa explicação, do automatismo da explicação pela traição, e que é, aliás, uma marca registrada dos trotskistas. Eles postulam que a classe operária está sempre prontinha para fazer a revolução. Como ela está demorando muito para fazer, você tem que inventar uma explicação. Então, essa explicação são os burocratas que estão traindo, os reformistas, essa mecânica. Isso é o... Muito bem. Mas, agora, isso não quer dizer que não haja traições. Em 14 houve traições. Em 14 houve traição. A direção da Segunda Internacional tinha se comprometido solenemente a fazer tudo o que pudesse para que a classe operária francesa, inglesa, não fosse carne de canhão de sua respectiva burguesia, numa luta em que, de seu lado, a classe operária austríaca, alemã e dos impérios centrais fosse de sua respectiva burguesia, para decidir quem ficava com o botim, com a parte principal do botim da pilhagem colonial do planeta. Então houve traição, sim. Como houve traição na derrocada da União Soviética. É um ponto também, me permito, eu tive o privilégio de ouvir aí duas intervenções quase que exaustivas, porque nada é inteiramente exaustivo, e ainda bem. Mas um ponto que não apareceu, quer dizer, talvez não tenha aparecido, até gostaria de saber o pensamento dos camaradas sobre esse aspecto, é o seguinte: o modo como foi feita aquela tentativa fracassada do Gorbachev, o que ele usou aí, aqueles neologismos, aqueles termos que mesmo em russo, eu não conheço nada da língua russa, mas tanto perestroika como glasnost, imagina que era um neologismo, pelo menos neologismos políticos, na própria língua russa. Então, como ele inventou aquilo, favoreceu
a iniciativa por parte de direções da produção, de dirigentes da produção, menos talvez até do que do partido, ou numa certa osmose entre o partido e a direção técnica da produção, em que, vendo que a coisa estava ficando cada vez mais difícil, a tal reforma econômica dentro do socialismo, então aí os mais bandidos, e na frente deles esse que era ladrão entre os ladrões, porque antes de mais nada foi um grande ladrão, esse Boris Yeltsin, ladrão, assaltante. O que eles perceberam que se saíssem na frente na privatização, eles iam tomar conta daqueles grandes trutes, daquelas grandes indústrias. Isto é, o botim do desmantelamento do socialismo ia ficar na mão deles. Então aí sim houve traição. Isso é caso de traição. De modo que estou só um pouco relativizando, sem deixar de concordar em totum com o que os camaradas que me precederam disseram a respeito do uso dogmático e quase messiânico do termo traição por outras correntes que andam por aí. E que é também um modo da razão se tornar preguiçosa. A gente não explica nada. Tem uma traição, então não precisa explicar nada. Você não analisa nada, né? Tudo é traição. Tudo bem, então não vou mais insistir nesse aspecto. Eu gostaria, até para facilitar, já está lá? Não. Eu vou só apertar aquele botãozinho ali, me aperta o botãozinho. E é que está muito pequeno, né? Não dá para ler esse negócio. Dá para ler isso? Não dá, né? Vocês não leem aí. Hein? Ilegível, né? Ilegíveis. Então eu vou rapidamente dizer o seguinte. Esse quadro que eu extraí de uma fonte francesa confiável, uma fonte burguesa, aliás, eu construí minha intervenção, devo dizer desde logo, a partir de fontes do Capital, porta-vozes do Capital, publicações, da mediática do Capital. Francês, basicamente, e não há nenhum segredo. Boa parte desse dossiê que eu tenho, eu fiz quando morei na França como exilado político, alguns sabem disso e tal. Por isso. Diria que o que nós temos aqui, quando na revista em eu creio que é L'Express, na revista em que é apresentado esse documento, o jornalista econômico, a soro do Capital, claro, ele se permitiu, mas não era burro, ele se permitiu fazer um comentário interessante. Você olha esses números que são confiáveis, e nós vemos o seguinte, que no primeiro plano quinquenal, a média anual de crescimento da produção em volume, hein? Mas é isso, a média anual de crescimento da produção foi nos 4 anos do primeiro plano quinquenal, 28 e 32, foi de 13,2%. No plano quinquenal seguinte, ela chegou a um pico, que corresponde à industrialização acelerada e à coletivização forçada da agricultura e ao custo imenso social que isso teve. Durante esse segundo plano, chegou a 16,1% o crescimento médio anual do volume da produção em toda a União Soviética. No terceiro plano, 38, 42, baixou para 12,5%, o que ainda é um estupendo, ainda é um crescimento chinês, né? Como se me permite a expressão. Depois, bom, há 3 anos aí que não aparece, que é o auge da guerra, 42, 45, isso aí está fora desse cálculo. De 45 a 50 nós temos uma taxa de 11,9%, mas aqui ela já pode estar sendo estimulada também pela reconstrução, que foram altas taxas de crescimento em toda a Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, auxiliadas pelo plano Marshall, que foi, aliás, negado à União Soviética. Os americanos, já foi a arma mais eficiente que os estadunidenses, o americano está errado falar isso, os estadunidenses usaram na Guerra Fria. Quando nós entramos nos anos 60, nos anos 50, ainda temos taxas apreciáveis de crescimento da produção, 11,3% e 9,1%. Nos anos 60 começa um certo declínio. Eu também concordo com o Luiz Fernandes, não é falar estagnação, mas o mais preciso é dizer, mas havia uma tendência no sentido do limite matemático daquilo é zero. Não é bobagem que eu falei. É menos, porque pode ser menos do que zero. Né? Mas havia uma tendência à queda constante. Então, e nós temos, portanto, já no 10º plano, temos 4,3%. Então caiu em 50 anos, em meio século, de 16,1%. Repito, em 16,1% de crescimento médio anual durante os 5 anos do plano quinquenal. É isso.
Então, o jornalista econômico aí, que comenta esse quadro, ele diz sarcasticamente que, assim como Marx falava em lei tendencial da baixa da taxa de lucro, ele diz, nós estamos constatando a lei tendencial da baixa de crescimento dos planos quinquenais, né? E isso tem uma certa, não sei o que dizer, isso merece ser analisado. Muitos elementos já apareceram aqui, imagino que infelizmente não pude comparecer ontem, mas devem ter aparecido, certamente apareceram, e esperemos que nós tenhamos os textos aí por escrito, que aqueles que não puderam comparecer possam ler. Mas, de qualquer maneira, o mais característico é o fato de que essa tendência ela impressiona um pouco, né? É uma tendência de médio prazo que impressiona um pouco. Não vou nem dizer os números do último plano quinquenal, quando já dizer que são os números de 81 a 85, até na fonte que eu retirei isso, está indicado que são estimativas, que ainda não é o resultado, é uma análise de 80 e poucos, são resultados, mas eu não creio que tenha sido melhor do que isso, não. Ainda assim, poder-se-ia devolver a ironia para o tal jornalista, né, na baixa tendencial do crescimento dos planos, né, da produção no plano, que mesmo os 3,5, que já são a decadência plena ali da economia, o declínio caracterizado da economia soviética, mesmo ali, que país da União Europeia não estaria contente com 3,5% ao ano, não é? Então, que vamos redescobrir que tudo é relativo no universo, não é? Que é a questão. Mas, de qualquer maneira, a verdade é que é um desafio para nós entender o porquê isso, não é? Por que não um crescimento chinês permanente, de tipo chinês permanente? Por que não, durante 50 anos, um crescimento? E nós sabemos que nós dispomos de elementos mais precisos, mais concretos do que essas médias estatísticas aí. Outros fatos, que são de comum conhecimento. Até o final dos anos 50, concretizada na epopeia, é o caso mesmo de dizer uma epopeia, do Yuri Gagarin, né? Os soviéticos estavam de longe na frente da astronáutica, da pesquisa de ponta científica, de longe. E isso era uma força tremenda. Na propaganda comunista, né, era incomparavelmente mais fácil. A propaganda comunista com o Gagarin lá em cima, né? Olhou e disse, foi ele ou foi o segundo que foi? Aquela frase extraordinária que merece ser dita, foi ele. Olhei, vi que a terra é azul e não vi Deus. Não podia ver o que não existe, né? E há nesse particular alguma coisa já nos anos 70 em que os estadunidenses começam aí eles a passar na frente, né? Aí vai para a Lua, é o primeiro que desembarca é estadunidense, o primeiro e único até agora, né, segundo consta. De modo que, também por aí, outro aspecto importante também, que essa associação, essa aplicação, não sei bem, eu sou muito frágil nisso, pelo menos conheço a limitação dos meus conhecimentos nessa questão, mas a aplicação da informática microeletrônica, a revolução dos computadores, tudo isso desagrada-nos muitíssimo, mas foram os estadunidenses que fizeram. Eles saíram na frente e fizeram, né? Saíram na frente. E isso então já quem sabe há uma certa correspondência entre o fato de que foram os estadunidenses, foi a Microsoft, foi o Gates lá, e agora o Mr. Google aí, que continuam na frente, nesse setor tão importante da inovação tecnológica, que teve tantas consequências no nosso cotidiano, inclusive. Como eu disse, já brincaram, vamos boicotar a produção estadunidense. Vamos boicotar, mas não nos auto-boicotar. Somos obrigados, e aí é que é a vitória estadunidense. Essa é uma vitória, digamos, mais do que ideológica. Obriga-nos
Até um certo ponto, que tem o Linux, aí tem outras, não é uma fatalidade, mas por enquanto, um pouco eles nos obrigam a olhar o Google, até para criticá-los, né? Eu, por exemplo, olhei um pouquinho o Google para atacá-los. Mas é isso, de qualquer maneira, essa é muito mais fortemente do que os números, expressa esse fato de que a partir dos anos 70, perdemos, o socialismo perdeu a linha de frente na inovação tecnológica. Não por acaso, as esperanças se voltam hoje para a China. Por quê? Porque até para uma surpresa, para aqueles que tinham postulado sempre que o socialismo ia terminar, e eles são como relógio parado, dizem a hora certa 2 vezes por dia, né? Mas o fato é que é muito importante, qualquer que seja a análise que nós tenhamos da China, qualquer que seja a preocupação que tenhamos, que é justificada, até quando o Partido Comunista manterá o controle das grandes orientações da economia chinesa, considerando a força crescente do capital. É uma questão que está posta para os camaradas chineses, essa. Eles certamente têm isso perfeitamente consciente. Mas, de qualquer maneira, é importante hoje, nós não podemos subestimar a importância que o sucesso econômico prolongado da China faz para a nossa causa, para o nosso combate, qualquer que seja a análise que tenhamos. Evidente. De qualquer maneira, então, a questão da compreensão da derrocada soviética tem sim um fundamento econômico importante. As causas econômicas são decisivas, não do desastre como ele foi, porque aí o desastre como ele foi, ele depende de como o poder soviético foi manipulado. E sobre isso eu gostaria de trazer algumas considerações sobre como o poder soviético acabou sendo um fator que, em vez de contrabalançar a dificuldade econômica, acabou sendo incapaz de controlá-la e correram todos para o precipício. Então, eu diria o seguinte, que entre fatores que esmoreceram essa coesão soviética, eu diria que, apoiando-me nas análises que eu vi mais interessantes sobre isso, mais consistentes, que o primeiro grande desastre, e eu não estou entrando aqui em questões sobre as quais comunistas do Brasil e de outros países já têm uma posição tomada, mas é uma posição de princípio no plano político, muito bem, não tenho nada a objetar a isso. Agora, eu considero, e não vou chocar ninguém aqui se disser, que o tal 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética foi um desastre. O modo como foi conduzido foi um desastre, porque desmoralizou o povo soviético. Essa é a questão. Além de ser inverídico, no seguinte sentido, de que Khrushchev tinha participado perto demais daquilo que ele então expunha à execração internacional, perto demais tinha sido. Então, mas sobretudo essa ideia de que até então o Partido Comunista, o governo soviético tinha mentido para o povo, é isso, mentira. Aquele sujeito era um monstro, um assassino, um acelerado, etc. E toda a interpretação da tragédia da construção do socialismo já foi viciada por essa diabolização do Stalin, com todos os erros que tenha cometido. Não estou militando para nenhuma reabilitação de ninguém, e pela de todos, pela verdade histórica, só isso. Eu não tenho nenhum objetivo particular aqui. O nosso compromisso deve ser com a verdade histórica dos fatos e as consequências políticas de tal coisa. Então, houve uma fratura na cidadania soviética a partir disso, da qual provavelmente ela nunca se refez. Uma descrença, uma desmoralização. Eu digo sobre Stalin, já que mencionei esse, é que do modo como ele foi diabolizado, eu acho que há dois ou três aspectos importantes. Ele foi diabolizado no sentido de que o que ocorreu entre 1927 e 1930 e 31 na União Soviética foi uma guerra civil entre operários e camponeses. Foi uma guerra civil
Que o Stalin tenha entrado com mão pesada do lado dos operários é outro assunto, ele entrou. E então houve todos aqueles processos que certamente são exagerados pela historiografia a soldo do capital, mas que ocorreu. A deportação em massa, a coletivização forçada, tudo isso. Mas fundamentalmente foi uma guerra civil dolorosa, terrível. Foi isso que ocorreu, basicamente. Não me refiro a 35, 36, que aí já é outra coisa. Aí realmente é onde o Stalin realmente é condenável, porque perdeu o controle, é condenável. As farsas judiciais do processo de Moscou, isso é outra coisa. Mas não, aqui o tema da nossa conferência não é avaliar Stalin ou reavaliar Stalin. Eu digo, o desastre que foi o modo como Khrushchev procedeu àquela diabolização de Stalin. E que isso criou uma fratura moral na sociedade soviética que eu suponho que nunca tenha se refeito inteiramente. Nunca houve um consenso do tipo que... aquele dia, talvez um dos mais gloriosos da história da humanidade, que é o dia 8 de maio de 1945, quando a bandeira da foice do martelo tremulou no Reichstag em chamas em Berlim, um momento alto da história da humanidade, ali havia assim um consenso e havia um justo orgulho do povo soviético, que havia consentido imensos sacrifícios para derrotar os nazifascistas. E que depois, o fato, quando tiver 5, já tem 5, é muito. O fato de que a criação do chamado Bloco Socialista do Leste Europeu também é objeto de mistificações constantes por parte da mediática do capital. Esquecem, não sabem, porque muitos são ignários mesmo, né? O que tem de ignorância aí nessa mediática, mas alguns sabem, são apenas cínicos. O Exército Vermelho entrou na Hungria, na Romênia, na Bulgária, esses 3 países, numa vitoriosa contraofensiva contra países que tinham invadido a União Soviética, porque a Hungria, a Romênia e a Bulgária, mas principalmente a Hungria e a Romênia, tinham invadido a União Soviética. Os soldados lutando ao lado das tropas franquistas, do grande açougueiro ibérico, aquela divisão azul que ele mandou, e outros, invadindo o solo soviético. De modo que foi assim que a invasão, não houve invasão nenhuma por parte dos soviéticos. Eles demoraram para sair. Isso é outro. Como dizia minha avó, são outros 500 mil réis, né? São outros 500 mil réis. Demoraram para sair. Perdão? Não, mas eu digo, entraram gloriosamente. Esse que é o X. Entraram gloriosamente, perseguindo o exército hitleriano em derrocada. Um exército hitleriano tão desmoralizado que quando alguém caía em desgraça perante a cúpula do partido nazista, a ameaça era assim: olha, eu te mando para a frente leste, né? Não me amola porque eu te mando para a frente leste. Era o pavor deles ir para a frente leste. Então, esse elemento que foi, e aqui eu chego no segundo chamado erro da União Soviética, político importante, e foi, eu considero, a invasão, pode chamar invasão também, a intervenção na Tchecoslováquia em 68, que eu distingo profundamente da intervenção de 56 na Hungria. A intervenção de 56 na Hungria, devemos considerar os seguintes fatores, né, na análise concreta do complexo de fatores. Primeiro, a contra-revolução, que era uma contra-revolução, que deu acabar até com a reforma agrária, estourou ali com muita violência. Fuzilamento sumário de policiais comunistas, policial nunca é simpático, mas também de membros do partido, de funcionários. Ela veio furibunda, violenta, de modo que ali era muito difícil imaginar que houvesse uma solução, fosse ela qual fosse, que não fosse violenta. A situação era outra, então. Eu digo, na Tchecoslováquia perdeu-se a ocasião de, perante uma impopularidade crescente do comunismo, do poder comunista no leste, uma solução que tivesse um consenso, que não fosse uma contra-revolução direta. Eu acho que o Dubček era dele, mas não era uma contra-revolução. Em vez disso, uma intervenção desastrosa, com custo de propaganda muito grandes contra os soviéticos.
E eu acho que a única divergência séria que eu tenho do nosso grande comandante Fidel Castro em política internacional, que ele apoiou, é a única divergência séria que eu tenho, realmente é a única. Do mesmo modo como eu acho que o único erro sério de Stalin na política internacional foi ter reconhecido o Estado de Israel em 48. Eu não vejo outro erro de Stalin, eu não vejo outro erro. Grande, importante. Vejo esse. Reconheceu o Estado de Israel em 48, não foi aquilo. Aquilo foi um erro mesmo, a gente está vendo as consequências, né? O sofrimento humano, o custo humano daquele erro, né? Até hoje. Até hoje não vemos quando termina isso. Muito bem, então eu diria que desses erros todos, o elemento que parecia positivo na política do Gorbachev, que foi muito bem formulado, eu não saberia dizer com mais precisão, com mais rigor teórico, pelo Luiz Fernandes, foi muito bem formulado o seguinte: não se pode negar ao povo soviético o poder soberano. E esse poder soberano consiste, sem entrar em análises que nos levariam muito longe, que são complexas, não são complexas, e a gente não as resolve dizendo que é democracia burguesa ou formal, certo? Isso também foi um viés errôneo em que caímos muitas vezes. O seguinte, no mínimo que a autoridade que tem o coletivo dos cidadãos de aprovar ou desaprovar um partido, um governante. Esse é o mínimo de expressão da soberania do povo. Então, ou nós dizemos, no socialismo o povo é soberano, e aí nós somos consequentes com esse princípio, ou dizemos, no socialismo as massas são atrasadas, o partido tem aí a teoria certa, então as massas têm mais é que seguir atrás e não aborrecer muito. É claro que nenhum de nós preconiza essa segunda hipótese, né? Embora às vezes a gente se aborrece com... e chega a pensar um pouco isso. Nós todos temos ninguém é livre do vírus vanguardista. Acho que todo mundo, o primeiro que nunca teve uma fantasia vanguardista, que me atire a primeira pedra. Mas não é certo, mas é que está, mas isso não vai longe, Então eu diria isso, que nesse inventário de questões, e que certamente o nosso estimado amigo Augusto vai completar, sempre aquele mote, eu termino com aquele mote, com aquele adágio com o qual eu comecei. Quer dizer, é impossível que um processo tão complexo tenha uma ou duas causas só. Com toda certeza, as lições que nós tiramos, e que são lições decisivas para a nova arrancada da humanidade na ultrapassagem do capitalismo, do imperialismo e da guerra, ela ganhará muito se iniciativas como essa extraordinária, excelente iniciativa do Comitê Central do glorioso Partido Comunista do Brasil, se repetirem, continuarem e não terminarem aqui. Obrigado. Obrigado.